falando em tirar sarro, coisa que jamais essa pessoa fará na vida ou fez. Imagina, Quer um tic-tac, hein, nunca. irmão? João Paulo, adoro Onde ele chamar vai, nome perde. bonito, João Paulo. João Paulo é um nome composto. E o Corinthians tem uma dupla de treinadores. Nossa, Treinador agora foi. composto, não é assim? Será que vai continuar com o Ramon Dias? Tá rolando um perigo? Essa história é verdadeira? Tem reunião? Já teve treino? Capela, estamos aqui sedentos por informações. Boa tarde, Capelanes. Foi o primeiro a perder na semana. Deixa abaixo, Qualquer deixa uma abaixo, massagem, né? deixa abaixo. Rê, beijo pra você, ó, gente. Aqui não tem, ao vivo assim mesmo, ó. O cabelo tá daquele jeito, tá batendo vento aqui no CT Joaquim Grava. Então eu vou atualizar, ó. A fase tá tão ruim que até os super-heróis, viu? Ver se dá um gás aqui nesse Corinthians, viu? Mas o negócio é o seguinte, turma, atenção. Já rolou treino já terminou, inclusive, alguns jogadores passam por aqui, às vezes eu tento meter o biruta aqui, ficar na frente do carro, para aqui, troca uma ideia com nós, mas os caras fecham o vidro e metem área, porque é o seguinte, gente, o Corinthians já se reapresentou, já treinou, e aí, Rê, você usou um verbo que foi brilhante, Corinthians tem uma dupla, aí eu faço uma pergunta, vamos conjugar o verbo ter, será que ainda tem, vai passar a ter um novo, tinha, como é que fica essa situação? Eu acabei de conversar com duas pessoas que me cravaram que o Ramon Dias, ele já recebeu o comunicado por parte da diretoria. O Fabinho Soldado, ele pode se manifestar publicamente, me desmentir. O Fabinho Soldado não queria a saída do Ramon e do Palilo. Ele não gostaria, ele queria manutenção no cargo, mas o Augusto Melo está sofrendo uma pressão interna gigantesca também. Então agora eles só estão se assuntando em relação à multa rescisória, como é que vai pagar, em quantas parcelas. Então, assim, é iminente a saída do Ramon Dias. A pergunta que fica é a seguinte, aí eu posso falar publicamente sem problema nenhum. Eu conversei com o Dorival ele tá com aquele discurso padrão para todo mundo. Ah, veja bem, Corinthians tem técnico empregado, São Paulo a mesma coisa, mas eu já tenho informação também de pessoas próximas ao Dorival que o Pica-Pau, o Dorival, gostaria de dar uma segurada. Ele ficou muito frustrado de ter saído da seleção brasileira, da CBF, ele vivia a expectativa de comandar a seleção da Copa do Mundo, então ele gostaria de dar uma pausa, dar uma respirada. Perguntei para uma pessoa aqui dentro do Corinthians sobre Tite. Apesar da relação de Tite com o Andrés, é sim um nome cotado. Outro nome pode aparecer, evidentemente. A gente tem que ter um pouco mais de calma, mas a informação de hoje é que em alguns minutos, talvez horas, eu acredito, o Corinthians deve comunicar oficialmente a saída de Ramon e de Palilo do comando do clube, Renato. Olha, honestamente, e não é brincadeira, agora falando muito sério, eu não imaginaria que a próxima demissão da Série A em relação a treinadores fosse no Corinthians. Honestamente, Ronaldo. Eu acho que tinham outros candidatos ainda na frente, mas, ao que tudo indica, e o Capelanes tem informação, tem fontes, está conversando, e segundo o Capelanes, Ramon Dias logo será anunciado como ex-técnico do Timão. Eu não sou um cara apaixonado pelo trabalho do Ramon Dias, veja bem. Mas vendo as peças que ele foi obrigado a colocar nesses últimos jogos no Corinthians, ele não é o culpado total de tudo isso. Ele foi obrigado a colocar o Kaká de novo, ele foi obrigado a colocar o Bidu de novo. O Mateuzinho, quem contratou o Mateuzinho? Mamãe, a cigana enganou. A cigana enganou. Rubão, né? Foi o Rubão foi enganado. E brigou ainda para trazer esse menino, que coisa. Você falou que era a seleção brasileira, Matheusinho. Para fazer aquela análise profunda aí, o Ramon, para mim, eu quero dizer, simplificando, o Ramon não é o único culpado aí, não. Então você não demitiria o Ramon nesse momento? Não falei isso, eu falei que então. ele não é o único culpado. Então. Agora, se for mandar o Ramon Dias embora, que pegue o mesmo carrinho, o Bidu, o Mateuzinho, o Pérez Torres. Mas então, o Guinho. E uma coisa ruim que aconteceu com o Ramon Dias também e com o Palilinho, que eles não foram buscar na base. Vocês foram ver os jogos na base no começo do ano, eu estive junto com vocês lá, eu fui chefe da delegação, olha, Ronaldo, chefe da delegação, sim, fui lá. E vocês foram ver os jogos lá da molecada. E não tiveram carinho de levar ninguém para o time para treinar, assim, não tiveram esse discernimento e tiveram que continuar colocando o Biduzinho, o Mateuzinho. Se tivesse olhado com mais carinho também para a base, poderia ter lançado alguma molecada. E eles não fizeram isso também. Foi um grande erro do Ramon Dias. Mas tinha mais de 70
jogadores na base lá e não tem ninguém que serve para o profissional. Então, o Kaique vai pro banco, não chegou agora um jogador aí agora. É isso aí. Não usa. Ele está sendo também avaliado por isso. Mas uma coisinha, há pouco tempo, numa final de Campeonato Paulista, o discurso era outro aqui no programa, mas Exato, totalmente outro. É isso que eu tô curioso aqui, porque o senhor Chico Garcia, principalmente. O Chico falava do Corinthians, Mas que era ele Real foi Madrid, bem era no Paulista, gente. O Ramon mereceu elogios. Ele Não, fez mas- duas... Eu nem, Tá, então acredito, depois eu nem de um mês acredito já que o é. Corinthians foi bem. Eu acredito que os outros times foram muito aí que mal. tá. O Você campeão- pega a final ele foi o contra o melhor time do Palmeiras... Campeonato Paulista. Mas a campanha Cara, toda do Corinthians foi muito boa, do o início Paulista ao Vamos falar a fim. grande bem, verdade ele aqui. foi bem no Paulista. A grande verdade é o que tá claro desde o ano passado. O Corinthians tem um bom time. Quando sai um jogador do time do Corinthians, o time já perde 30%. Como é o caso de sai um Garro. Perde porque não tem jogador para essa função. O Corinthians não tem elenco. Não tem elenco. Quem fala, o elenco de São Paulo é curto, se for olhar pro do Corinthians, então é minúsculo. Tá, mas aí o que Corinthians você não tem espera elenco. do treinador? Que ele encontre soluções. Tá bom, Chico, pode Você ser. espera Eu isso quero do ver, técnico. Ó, você não tem o Rodrigo O Ramon- Galo, você não tem o Coronado, e aí o que você vai fazer no meio? O Você vai Ramon- empilhar volantes e atacantes e deixar um buraco? Isso é uma Não é a informação, solução. uma informação que é até meio óbvia, tá? Mas no Corinthians, quem treina, o cara da tática, é o filho do Ramon, o Emiliano. O Ramon é mais o cara do mental, o cara mais da motivação. É o cara que fica na linha de frente, mas o cara da tática mesmo é o Emiliano. Cara, minha opinião, tá? Vai demitir, pode dar aquela volta por cima ali temporária, rapidinho. Só que o Da Corinthians... rescisão do o Zubeldia você não sabe. Agora, do Corinthians você sabe de tudo. Eu te velho. falei da rescisão, Impressionante. Beluga. Eu tô Você- falando, tá Você é bom. um corintiano enrustido. Eu sou corintiano enrustido? Você que é São sabe mais Paulino... do Corinthians Tá do bom, que você beleza. sabe do Zubeldia. Beleza, tá bom. Só que, fica na sua agora. Só que o Corinthians tá caindo na real agora. tá gaguejando ainda. Ano passado brigou pra não cair. Aí deu aquela volta por cima nas últimas 10 rodadas. Porque todo mundo Bacana. tirou o pé, colocou o pé no freio. É, mas deu aquela volta por cima que foi legal, foi bacana. Só que a realidade do Corinthians é essa, cara. Se não contratar no meio da janela agora, não contratou uma peça pra esse ano. Quem dá a volta não por cima é a contratou uma chave de peça, irmão. fenda. Não contratou uma peça, senão vai continuar isso aí. Chave de Bom, fenda. vocês viram a entrevista do Memphis, né? Então não somos rasgou. nós que estamos falando. E pra Ele dar falou- eu pênalti acho ele pro fraco, eu Corinthians acho ele também é uma fraco. dificuldade. Vamos falar O cara- só de resultado ou de desempenho Contra o também? Corinthians é uma Memphis facilidade, falou. Então velho. ele tá inconformado com O o jeito Memphis que deu o a Corinthians tá letra jogando. ontem. Vamos precisar estudar mais. Pô, pelo amor de ele tem que Deus. começar a jogar, né, mais. gente? Ele botou falou- os caras na O parede. Memphis é o que mais tá devendo. Ele Pô, tem que começar a jogar bola. Desculpa, Depois que ele tá pisou jogando, ele na falou, bola. tô jogando de lateral esquerdo, de meia esquerda, de meia, de tudo. Ô, Chico. Ano passado, ele jogava como atacante, a bola chegava limpa do Garro pra ele, e aí ele foi o cara que foi. Esse ano ele tá tendo que fazer 17 funções no time. É difícil, né? O cara tem 31 anos, pô. Bom, informação do Capelanes aqui. Ramon Dias será anunciado como ex-técnico. Sairá do Corinthians. É o que o Jogo Aberto apura. Antes disso, Memphis Depay falou sobre renovação no Corinthians. Let's see. I have one more year here until the World Cup. Of course, I love to be here. I want to extend here, but also the things have been said that we need to strengthen the team, you know, and I hope Corinthians focus on that. I think we need more experienced players who read the game and who can teach the young players. Sometimes we win 1-0. But we suffer so much in the game. How are we controlling the game that we scored a second goal so the team can breathe? No, we always play 1-0, always with the gun on the head. This is not good. This is something we need to improve. Marco Aurélio Cunha Achei que deu ele tá- papo reto, hein? Você quer que traduza? Eu achei que ele estava falando do São Paulo. Porque o senhor é, quiser é que a mesma traduza, coisa eu- que acontece. Quando a gente tem a vantagem, tem dificuldade em segurar o placar, né? Mas é muito consciente o Memphis. Ele fala bem o aspecto tático. O jogador que jogou em Europa, claro, tem um histórico muito bonito. Então, ele está analisando que o Corinthians precisa melhorar o aspecto tático. Eu acho que ele deu a letra aí do que ele sugere, né? E continua falando inglês, né? Ninguém cobrou ainda ele falar um pouquinho de português, né? É, mas só uma coisinha, eu não sei se eu entendi bem, né? Aí o Cecinho pode falar, mas vocês pediram a base aqui, né? O Memphis pediu jogadores mais experientes, ou não? Pediu. Não, é assim, ó, porque eu fico prestando atenção nos discursos e gosto de ouvir quem está no processo diário interno todos os dias. Mas ele e ali ele também- pediu jogadores mais experientes. Mas ele também diz que tem bons talentos da base que precisam ser potencializados, mas que aí você consegue fazer isso com jogadores mais experientes. E aí a crítica foi ao encontro do que o Ronaldo falou. Não foi só o Ramon, foi a diretoria também. Porque ele falou assim, não é possível que saia um jogador e aí a gente não tem um substituto. E aí o Corinthians, quando sai o Garro, por exemplo, o Coronado não consegue ser esse cara, acho que está provado, né? Não consegue. E aí você não tem um meio articulador.
E o goleiro, nem vou entrar muito no mérito, né? Porque realmente a diferença é muito grande do Hugo pro Donelli. O Corinthians atrás de treinador e o treinador tá aí, o Memphis. Ele tá falando tudo que o time precisa, não coloca ele como treinador. O cara Memphis. já tem que jogar, ele já faz Não, tem que... com ele, Gente, um monte de função é que no você... campo, você já tem mais uma aqui, pro cara, pô. aqui no Brasil, se acostumou com pouca coisa. O Memphis, ele nunca fez algo extraordinário aqui no Brasil. No passado jogou bem. Mas jogou bem a hora que todo mundo colocou o pé no freio. Não, recuperou, Chico. Ele fez outro gol de Z4, ele levou pra Libertadores. Não, ele levou, não. Os caras começaram com... O Yuri Alberto levou o Corinthians pra Libertadores. O Yuri melhorou quando ele O entrou no time. Sim, Sim, o Yuri que todo mundo corneta. Mas quando ele chegar, o Yuri tava tropeçando. Mas se você ele for não subiu mais pegar... na bola por causa disso, não subiu mais Tudo na bem, bola. mas se você for pegar o jogador que falam que esse Memphis ele não fez tudo isso. No entanto, que você assiste os jogos do Corinthians, ele tá no mundo da lua. Contra o Palmeiras, ele no mundo da lua. Contra o Fluminense, ele no mundo da lua. Peraí, se ele fosse todo esse cara, ele estaria lá na Europa. Por que ele não tá na Europa? Porque, taticamente, ele não é compromissado. Por que o Oscar não tá na Europa, então? Por que o Oscar Porque tá com o bolso Tava cheio na de dinheiro e China. veio da China. Mas ele não é bom jogador, não é craque e tal. Não, mas tudo bem, mas o Oscar tá no final de carreira. O Memphis tá com Pois tem 31 quase a anos. idade, tem O quase a Oscar idade. optou pra vir pro país dele. O Memphis não, vem no Brasil pra cantar o Rhapsody lá, falar inglês, né? Don't to hate, don't to high. Ah, nunca vi nada disso em my life, meu. Jogo aberto, contratamos bem, hein? Eu tô com o Cicinho. Eu tô com o Cicinho. Bom é o Ramos, Eu vou meu. falar pra ele, nunca vi nada disso em my life. Falando inglês aqui pra você. Dubla aí. Nunca vi nada disso em my life. Aí, inglês. E eu tô com o Gente, doutor, hein? merece uma Eu tô com o doutor, né? Pô, o pessoal vem pra cá, não ia aprender um pouquinho de português, até mesmo Não, pra é até se o espanhol, né? Que ele socializar, jogou no entendeu? Atlético de Madrid muito tempo. Pô, mas Barcelona. não, Mas sabe o aí que é outra é coisa. bonito o repórter também falar inglês, então fica aquela coisa assim elegante, né? E aí não cobra ninguém de falar um pouquinho de português. Mas, né? gente, mas dois Ah, mas, pô, menos. você Não tá tem que- entrando na O cultura cara fala a dele, língua que tem ele que... quiser. Não, mas, pô, a língua Fala, portuguesa é Juventude, o difícil Ramos nem aprender. recebeu, pô, vai falar português. Vamos falar, não. Você quer tem falar do que falar Ramos, isso aí irmão? mesmo. Porque o time né? nessa Imagina, Ramos. o Ramos vai falar português, se eu nem recebi o Cascaio, como é que eu vou falar? Não vai, vai. Será que o Memphis tá recebendo em dia, Ronaldo? Só pra saber. deve estar. Imagina. Everton Guimarães, o Corinthians agora tá nessa aí, provavelmente buscando um novo treinador. A informação que temos é essa. Que coisa, hein? Ganhou o Paulistão, mas o Campeonato Brasileiro, com 4 rodadas, derruba muita gente. Que eu digo o Grêmio, hein, Everton? Quem vai ligar primeiro pro Cuidado Dorival? aí, viu, Everton? Renata, eu lamento muito, porque o Atlético conseguiu perder para um time que vai lutar contra o rebaixamento, que é o Grêmio, que já estava sem treinador na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas ele estava lá, mas como se não estivesse, o Atlético conseguiu perder, de lá para cá continua sem vencer. O Ulisses Costa acabou de mandar uma mensagem para mim aqui. E o Abel? Ninguém vai cobrar do Abel falar português, não, Ulisses? Ele já fala, né? Me ajuda aí. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O Ramon Dias e o Palilo nunca foram unanimidade, nem quando venceram grandes jogos, nem com título. A oscilação é o que mais chamou a atenção no trabalho deles no Corinthians, e aí a possibilidade de saída. Aí nós estamos falando dele, nós estamos falando do Zubeldia que está pendurado. Aqui em Belo Horizonte os times ainda não engrenaram. Daqui a pouco começa a cobrança aqui. Isso vai ser uma loucura no Campeonato Brasileiro todo. Agora, especificamente do Corinthians, eu nunca vi o Corinthians com futebol linear. Era uma oscilação maluca. Joga um grande jogo aqui, um jogo péssimo ali, um grande jogo aqui, um jogo péssimo ali, às vezes faz um mediano aqui. E aí o Ronaldo que ficava fazendo onda, porque o Ramon Dias, o Palilo, o Palilito e tal. E aí nós estamos vendo, gente. O Corinthians perdeu um tempo precioso, porque o elenco do Corinthians não é tão ruim quanto parece, aliás, é um bom elenco, mas nas mãos do Ramon Dias, em vários jogos, ele não conseguiu fazer jogar. E ele tem elenco para jogar mais. O problema é com ele, com o Ramon Dias. Aliás, é um clube brasileiro que tem uma dupla comandando, né? Ramon Dias e o Palilo. Não é um técnico, é uma dupla que comanda. O Corinthians está reinventando agora o banco de reservas com 2 treinadores. E segundo o que me consta, o Palilo é o cara da tática, o Palilo é o cara que mais comanda e o Ramon Dias é só a figura experiente para lidar com o vestiário. É muito pouco para o Corinthians, Renata. Ai, tá todo mundo meio estranho, com exceções como Palmeiras. Eita. Chegou a minha vez, agora sou eu.
Inter 0, Palmeiras 1, fim da invencibilidade colorada. Palmeiras ali com a mesma pontuação do Flamengo, só perdendo nos critérios da liderança. Edu Dracena não estava nos meus planos. Renata, não estava, mas... Como a gente sonho, né? Tá. Tô Funcionário do mês, chegou aqui às 5 da manhã pra trabalhar. Flutuando, Chico. Eu achei que essa tua fase era só quando jogava. Você viu, né? Caramba, hein? E se eu tivesse chego antes, Chico, por isso não ia ganhar o Paulista, não. Eu tô achando que não pode ficar tranquilo, entendeu? Ronaldo, você vai deixar barato. Ronaldo, o que acontece com você? Entendeu? Fala pra ela que o papo é com ela agora, não é com você, não. O papo é com ela. Agora é você agora. Bom, meu treinador, até onde eu sei, está garantido, né? Tá. Renovou mais um ano, até fim de 26. O Ronaldão não vai subir, Mas Abel não. Ferreira, falando em plano, não era o meu plano, mas o plano do Abel parece que foi resgatado. Jogou muita bola o Palmeiras contra o Corinthians no Clássico e ontem foi muito inteligente o time. Temos umas discussões aí, mas tudo bem. Não, ele teve sabedoria de colocar um time, Renata, que para nós assim foi até surpresa, né? Ter colocado o Giray na lateral direita e foi um dos destaques para mim no jogo. Jogou muito bem. Verdade. Estreou agora no Palmeiras, hein, Giray? Tomara que daqui para frente. Né? O Derby ele já Mas tinha colocou entrado porque bem. o Marcos Rocha não estava apto. Não, sim, Não colocou porque ele tirou da Mas ele entrou Mas bem ele, no Derby. o terceiro zagueiro, ele jogava Mas eu com três achei o Giai zagueiros. melhor em campo. Tá, foi muito pô, bem, jogou não há muito o que bem ali. discutir. Não, o Marcos Rocha é titular. Eu também acho. Por circunstância. Agora, Até senão... por aí, o Veiga era titular. E olha o Felipe Anderson na posição, que não é bem a do Veiga, não é? É uma posição diferente na questão tática, mas as coisas, às vezes, do nada aparecem. E o Jair custou caro, né? Não, e então, eu tinha custou que dar uma caro. resposta. E para você ver como o treinador conhece seu elenco. Então ele pode, de repente, Acabou com a para meia-noite, esse Abel. jogo aí de quarta-feira, né, de final de semana agora, né, no Brasileiro, ele pode também tirar alguns jogadores que estão com desgaste, né, colocar outros para jogarem também. Então, veja assim, o Abel está tendo opções para ele escolher o que ele vai querer fazer, Renata, dentro do jogo. E escolhendo Então, bem, né? É isso que é bom, O problema doutor. é o seguinte, é escolher e dar certo, que aí mostra competência. Então, acho que isso mostra que ele conhece o elenco também. Então, peraí, estudou muito bem o Inter, porque o Inter, por mais que fomos inimigos, adversários ontem, Renato, agora somos amiguinhos, agora novamente. Tá e vou tão estar torcendo pro Inter. acabou, minha. Mas foi uma bela vitória e o Internacional, como eu falei, eu vou frisar, vai brigar nas primeiras colocações também. Tá, só que vamos brigar com a imagem, sim ou não, aqui? Vamos. Quero mostrar a Pega imagem. essa pressão aí. Chamas e bogem, já não Pega tá mais essa aqui. pressão. Bom, Fernando foi a vítima de Richard Hughes. Olha o lance. Pum! Uma Vítima do quê? penteadinha. Ah, porque como é que é? Luta livre. Ele colocou a cabeça na chuteira Muay do Thai. Richard Wilson ali. Criou o contato. Criou o contato. Sabe, De fiz o novo, contato, o um lance contato veio. muito parecido com o que aconteceu entre Fortaleza e Inter e não foi marcado. E outra vez, passou. Mas enfim, essa é a minha opinião. Eu teria marcado pênalti. E eu começo com o Marco Aurélio Cunha. Inicialmente eu também teria marcado, mas olha que interessante, porque o jogador atingido ele nem esboçou que acertou. Ah, então ele precisa cair, Então, precisa fazer aí um que tá. drama. Aí que tá. Vai, doutor. Vai, doutor. Vai, doutor. Veja Sustenta só, o argumento. Ah, é assim, esse é o critério para marcar pênalti. Claro que não, mas Bom. não, eu acho que não atingiu o jogador. Passou, deu uma penteada no cabelo Uma dele. raspadinha. Penteou o cabelo. Você vê, e ele não foi atingido. Então, pelo gesto, poderia ser pênalti, mas por não ter atingido, cabe a interpretação do não pênalti. Ainda existe falta em 2 lances? Então aí, no mínimo, é jogo perigoso. mas Ai, esse- ai, vou ficar na minha, não colo. Ô, Rê, sabe por que pra mim é um lance diferente do envolvendo o Fortaleza? Primeiro porque o Rio jogou muita bola, né, ontem também, tá? Tá muito bem. Mas ele, pra mim, toca na bola antes. Tem um toque, tem um toque na bola do Rios antes. E, na minha opinião, o Fernando, nesse lance sim, o Fernando dá uma baixada assim na cabeça, ó. Ele dá uma baixada um pouco maior. Pra mim, segue o jogo, nesse daí o Fernando... Baixada porque o cara Foi tem nada, 1,80 m. Se sou eu, o mas cara segue passa o por jogo. cima. O Fernando, eu sei que não pode ser um critério, mas tem que cair nesse lance. Se quer pênalti, tem que cair. Quando o cara não cai, o juiz fala, não. Pô, é lógico. Tem que usar da nada, malandragem. foi- Nesses falta momentos pra tem que ir. usar da malandragem. Vai, Edu, pode ir, vai, Edu. Não vai. deu lá. Eu achei que contra o Fortaleza foi pênalti, Renato.
Contra o Fortaleza foi. Agora, esse aí eu não daria Contra o meu pênalti. Palmeiras, eu mandava seguir. Tipo isso. Contra o meu Palmeiras, seguiria o jogo como seguiu. Pediram tanto, falaram jogo aberto, contratam o palmeirense, eu tô arrependida. Tá aí, ó. Tá aí. Não, mas agora... como zagueiro, o que você acha ali? Não, eu achei que o Richard, como o Sgarbi falou, pegou primeiro na bola e depois teve o contato realmente nas costas do Fernando. Pega a bola, pode matar o adversário. Não, que matar, vamos marcar aqui. Depois que pega a bola, pode matar o adversário. Não pega nem na cabeça, Então, no ombro. então, Ronaldo, acho chuta a que bola pra fora e dá um foi. cascudo. E dá um cascudo. Ronaldão, qual é a sua opinião? Ele abaixou a cabeça. Muito pênalti aí. Muito pênalti. Tomar um Deixa eu olhar refresco. pra você. Muito pênalti, meu Deus. Nós fomos garfados. Eu não tô bem. Nem eu. Eu não tô bem. Ô, Everton, sua opinião. Vamos passar pra Minas, então. Everton também não deve estar bem, mas ele opina. Ninguém veio hoje. Tá no Z4. Everton, é você ou vai ser o Marcelão? É isso que eu quero saber. Então, Renata. Peraí, fica comigo aqui no enquadramento, que eu preciso dar um recado diretamente para você. Primeiro, só lembrar que teve um lance igual a esse no jogo do Atlético contra o Grêmio lá e também não deram. Então, se não deram lá, não tinham que ter dado no Grêmio com Fortaleza e nem ontem, tá? É para todo mundo, não é para ninguém. Mas, Renata, eu queria fazer aqui, estando ao seu lado, queria fazer aqui uma ressalva sobre o meu voto de ontem, quando a gente fez aqui o nosso cara a cara, o nosso pau a pau. Você quer Eu voltar queria nesse assunto? fazer uma ressalva e te pedir aqui. Peraí. Você ficou com tanta raiva de mim que nem respondeu minha mensagem ontem. Mas deixa eu contar uma coisa pra você. Quando eu fui ver, você tinha apagado. Eu ontem votei numa lampa! E hoje eu estou desfazendo o meu voto. Porque o Felipe Anderson foi muito mais jogador. Então, eu estou retirando o voto de ontem e colocando o voto de hoje no Felipe Anderson. Ou seja, eu votei em todos do Palmeiras, futuro campeão brasileiro de 2025. Obrigado, Rê, mas é G6. E aí? E aí que não falou nada do pênalti. Só Então. deixou por assim, que não, né? Que esse lance não marca, quis não sei polêmica. o quê. Tá bom. Chico Garcia, depois você vai se manifestar também sobre isso. Principal nome do elenco, o atacante Memphis Depay, tem a intenção de renovar o contrato com o Corinthians. Na saída da Neoquímica Arena, depois da derrota para o Fluminense por 2-0 nesta quarta-feira, o holandês deixou claro seu desejo de permanecer no Brasil. Por outro lado, fez duras críticas ao clube, cutucou o técnico Ramon Dias e pediu reforços. O contrato do astro europeu com o clube do Parque São Jorge é válido até o dia 20 de junho de 2026. Por enquanto, há um interesse mútuo pela extensão do acordo e já houve conversas embrionárias para tratar do assunto, porém nada aprofundado. Tenho mais um ano no Corinthians até a Copa do Mundo. Antes de assinar aqui, houve muitas coisas que conversamos, referindo-se à diretoria. Eu amo estar aqui. Gostaria de estender o contrato, mas também há coisas que precisam ser ditas. Precisamos trazer mais força ao time. Espero que o Corinthians foque nisso. Espero que o Corinthians traga mais jogadores experientes para ensinar aos jogadores mais novos. Tenho certeza de que assim que melhorarmos nosso jogo, melhoraremos nossos resultados, argumentou o jogador, pedindo publicamente a contratação de reforços. Visivelmente incomodado com a oscilação apresentada depois da conquista do título do Paulistão, apenas uma vitória em 6 jogos. Memphis enumerou problemas no trabalho tático conduzido por Ramon Dias e Emiliano Dias e se mostrou frustrado pela postura da equipe em jogos recentes. Algumas vezes ganhamos de 1-0 e sofremos muito no jogo, ficando sem a bola. Precisamos sofrer menos. O time precisa respirar. Estamos sofrendo muito. Não temos a bola. Como podemos controlar o jogo? Marcando o segundo gol. Não podemos jogar sempre com a arma na cabeça, finalizou o atacante. O Corinthians volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Sport na Neoquímica Arena, às 16 horas pela 5ª rodada do Brasileirão.